Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver. Também ajuda nossos queridos colegas concurseiros a localizarem as aulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E agora nós vamos aqui para a nossa 20ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3, né? Estamos aí no volume 3, que trata do conhecimento de mundo. E dando sequência, né, nas atividades das últimas aulas, a gente vai começar aqui com uma temática nova, que é a criança e a linguagem. A gente está falando aí sobre linguagem oral e escrita, então agora a gente vai começar a temática da criança e a linguagem, né? E vamos começar aqui falando sobre o desenvolvimento da linguagem oral. Muito cedo, os bebês emitem sons articulados que lhes dão prazer e revelam seu esforço para comunicar-se com os outros. Então, desde muito cedo, aí os bebês, né, eles balbuciam, eles choram, eles gemem, eles gritam, de modo ali a se comunicar com as pessoas à volta deles, tá? Desde muito cedo aí. Os adultos ou crianças mais velhas, né, interpretam essa linguagem peculiar, dando sentido à comunicação dos bebês, né? Então, quando o bebê fica o adulto ou a criança mais velha ali, ele vai, né, procurando imitar os gestos da criança, sorrindo, gesticulando, conversando com ela, né, de modo ali a ter essa comunicação com a criança. A construção da linguagem oral, ela implica, portanto, na verbalização e na negociação de sentidos estabelecidos entre pessoas que buscam comunicar-se. Então, o que é a construção da linguagem oral, pessoal? É a verbalização e a negociação de sentidos estabelecidos, né, para se comunicar com outras pessoas. Ao falar com os bebês, os adultos principalmente tendem a utilizar uma linguagem simples, breve e repetitiva, né, que facilita o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Então, quando você vai falar com o bebê, normalmente você vai falar assim: você quer tetê? Quer tetê? Você quer tetê? O papai vai fazer um tetê para você. Então você normalmente, você viu quantas vezes eu repeti a palavra tetê, né? Papai vai fazer tetê. Você quer tetê? Você quer um tetê gostoso? Então você usa essa linguagem simples e repetitiva com a criança, de modo que a criança ali, o bebê, ele vai se apropriando daquilo, né? E logo vocês vão ver, quem é pai e mãe aí já conhece essa experiência de perto. Quem não é, vocês ainda vão ter essa experiência, ou tiveram aí com algum irmãozinho, que você vê que a criança, conforme ela vai crescendo, ela já fala assim: tetê, tetê, porque ela quer dizer assim: eu estou com fome, por favor, prepare o meu ágape aí, por gentileza. Então, assim, a criança, ela vai o quê? Ela vai simplificar, ela não vai conseguir falar: papai, mamãe, eu quero o meu leitinho na mamadeira, quentinho, mais ou menos morno, com um pouquinho de chocolate. Ele não vai falar isso, ele é um bebê, mas ele vai falar o quê? Tetê. Então você já sabe que ele está com fome. Aí você vai falar: ah, mamãe vai fazer tetê, o papai vai fazer o tetê gostoso, né? E ali a criança, ela vai se apropriar, ela já vai ficar calma porque ela sabe que você vai fazer o tetê dela, né? Então, os adultos, eles tendem a utilizar uma linguagem mais limitada com a criança e bastante repetitiva, de modo a fazer com que o bebê ele vá se apropriando aos poucos da linguagem também. Outras vezes, né, quando falam com os bebês ou perto deles, os adultos e crianças, eles expõem a linguagem oral em toda a sua complexidade, como, por exemplo, quando na situação de troca de fraldas, né, o adulto fala: ah, você tá molhado, ah, eu vou te limpar, né, trocar a fralda e você vai ficar sequinho e gostoso, né? Nesses processos, as crianças, elas se apropriam gradativamente das características da linguagem oral, utilizando-se em suas vocalizações ou tentativas de comunicação. Então tem momentos ali que o adulto, né, ele vai realmente falar de uma forma normal com a criança. Às vezes ele vai falar assim: nenê fez titi, o papai vai trocar o nenê, vai ficar cheiroso, sequinho. Tem hora que você fala assim, tem horas que você, né, tá ali meio na correria, você fala assim: ai, nenê fez xixi, peraí que o papai vai trocar, tá bom? Você vai ficar limpinho, gostoso, cheiroso, tá bom? Aí o papai ou a mamãe, ele já usa essa linguagem mais normal, né? Às vezes no dia a dia ali na correria. E o bebê, mesmo com essa linguagem mais complexa, o bebê ele vai buscando compreender aquilo que está sendo falado. Claro que, né, não vai aprender de uma forma, de uma hora para outra, assim, né? Mas aos poucos ele vai se apropriando. Nesses processos, as crianças, elas se apropriam gradativamente das características da linguagem oral, utilizando-as em suas vocalizações e tentativas de comunicação. É onde começa ali os balbúcios, né? Porque ele tem que expressar aquilo que ele está ouvindo. Gente, muito ruim aqui no quarto, eu vou fazer videoaula e não dá para encostar.
E, nossa, as costas ficam assim arrebentadas, né? Então vou tentar colocar aqui um travesseiro aqui para ver se melhora um pouco, porque dói muito. Nesses processos, as brincadeiras e interações que se estabelecem entre os bebês e os adultos incorporam as vocalizações rítmicas, revelando o papel comunicativo, expressivo e social que a fala desempenha desde cedo. Então aquelas brincadeiras, né, que existem entre o adulto e o bebê ali, elas incorporam aí as vocalizações rítmicas, né, fazendo com que a criança ela vá desempenhando desde cedo aí o seu papel comunicativo, expressivo e também social. Um bebê de 4 meses que emite certa variedade de sons, quando está sozinho, por exemplo, ele poderá repeti-los nas interações com os adultos ou com outras crianças, como forma de estabelecer comunicação. Então, assim, é uma coisinha que a gente vê normalmente no nosso dia a dia, né? A gente vê assim, às vezes o bebê acorda no berço lá e fica conversando sozinho. E muitas vezes os pais, a família, não interrompe aquele momento, né? Às vezes fica na porta do quarto só curtindo a criança conversando sozinha ali, né? E é muito importante isso também, porque ele vai ali, não é bem que conversando consigo mesmo, mas ele vai trabalhando a sua oralidade e ele vai procurar repeti-las quando estiver interagindo com o adulto também. Além da imaginação falada, a comunicação acontece por meio de gestos. Eu que o diga, né, que até hoje eu só falo assim, gesticulando, né, o tempo todo mexendo as mãos. Gestos de sinais e da linguagem corporal, que dão significado e apoiam a linguagem oral dos bebês. Então, assim, a comunicação ela também acontece por meio de gestos, de sinais, inclusive, gente, da linguagem corporal, né? Eu vou fazer aqui uma indicação do desenho Monstros S.A., que tem uma cena ali que a menininha, né, a Bu, ela chega pro monstro, ela ainda não fala, então ela tá apertada para fazer xixi, ela põe a mão assim na frente, fica pulando, e até ele descobrir que ela realmente quer fazer xixi. Então, assim, isso é uma forma de gesto, de sinal e até mesmo de uma linguagem corporal, né, que a criança tenta expressar uma coisa que ela não consegue de forma oral, mas que ela, através do corpo ali, ela expressa, tá? Tem diversas formas aí. Eu vou até indicar esse filme, eu vou colocar aí na descrição. A criança aprende a verbalizar por meio da apropriação da fala do outro. Esse processo refere-se à repetição pela criança de fragmentos da fala do adulto ou de outras crianças, utilizados para resolver problemas em função de diferentes necessidades e contextos no quais se encontre. Então a criança ela observa muito a fala do adulto, o comportamento adulto, ele procura imitar. Então muitas vezes você vê a criança conversando sozinha ali, e às vezes até meio nervoso, e você pensa que a criança está nervosa, e na verdade não, ele só está imitando o pai, às vezes conversando com a mãe, ou tentando resolver um problema no telefone, e a criança, ela vai olhando aquilo e ela quer se apropriar. Então muitas vezes ela imita sem nem saber o significado do que está acontecendo. Normalmente ela não sabe, né, o significado daquilo, mas ela começa a imitar. Por exemplo, um bebê de 7 meses ele pode engatinhar em direção a uma tomada e, ao chegar perto dela, ainda que demonstre vontade de tocá-la, pode apontar para ela e menear a cabeça expressando assim, a sua maneira, a fala do adulto. Progressivamente passa a incorporar a palavra não associada a esta ação, que pode significar aí um conjunto de ideias, como não pode mexer na tomada, a mamãe ou a professora não me deixam fazer isso, né? Mexer aí é perigoso. Então a criança ela vai se apropriando também dessa questão aqui e associando a palavra não, né? Tipo, então ela chega perto da tomada e olha pro pai e pra mãe do tipo, eu sei que não pode mexer. Aprender a falar, portanto, não consiste apenas em memorizar sons e palavras. A aprendizagem da fala pelas crianças não se dá de forma desarticulada com a reflexão, pensamento, explicitação de seus atos, sentimentos, sensações e desejos. Então, aprender a falar, para a criança, ela também não é apenas sons e palavras, né? Ela também quer dizer o quê? Aprender a falar é uma forma de se expressar, uma forma de passar as suas emoções, de se comunicar com o mundo, tá? Então não é apenas você memorizar um som e uma palavra ali, não. A criança ela já entende isso, que a comunicação está extremamente presente na fala. A partir de 1 ano de idade, aproximadamente, as crianças elas podem selecionar os sons que lhes são dirigidos. Tentam descobrir sobre os sentidos das enunciações e procuram utilizá-los também.
Então as crianças, a partir do momento que elas vão ouvindo sons, elas começam aí a distinguir, classificar esses sons e selecionar, né, qual o significado de cada um desses sons, né, descobrindo assim, né, sobre os sentidos aí das enunciações. Muitos dos fenômenos relacionados com o discurso e a fala, como sons expressivos, alterações de volume, ritmo, ou funcionamento dialógico, né, das conversas nas situações de comunicação, são utilizados pelas crianças mesmo antes que saibam falar. Ou seja, né, todos os sons, ruídos que a criança tem contato ali, um volume mais alto, mais baixo, ou até mesmo a fala, a criança, tudo aquilo ela utiliza desse tipo de coisa mesmo sem saber falar. Por exemplo, bate uma porta, então aquela criança faz BUM, né, imitando o som da porta, né? Ou quando, por exemplo, ela escuta dois adultos conversando mais alto e começa a falar muito alto, ela começa por quê? Porque ela quer participar e ela sabe que aquela conversa tá alta, então ela tem que gritar também, porque tá todo mundo gritando, tá? Então a criança ela já faz uso disso, mesmo muito antes aí dela saber o verdadeiro significado. Isso significa que muito antes de se expressarem pela linguagem oral, as crianças elas podem se fazer compreender e compreender os outros também, pois a competência linguística abrange tanto a capacidade das crianças para compreenderem a linguagem, quanto a sua capacidade de fazer e entender. Então, mesmo quando a criança ela não compreende a linguagem, gente, ela faz entender, ela compreende ali que está acontecendo alguma coisa e ela quer fazer igual, tá? Mesmo no momento que ela ainda não saiba o real significado daquilo. As crianças elas vão testando essa compreensão, modificando-a, estabelecendo novas associações na busca do seu significado. Então, conforme a criança vai crescendo, vai tendo contato, ela vai criando ali novos significados até encontrar um que realmente faça sentido, né, em relação àquela palavra ou aquele ato em si. Passam assim passam a fazer experiências não só com os sons e as palavras, mas também com os discursos referentes diferentes. Desculpa, pessoal. Passam a fazer experiências não só com sons e as palavras, mas também com os discursos referentes a diferentes situações comunicativas, tá? Então, assim, como eu falei, isso aqui só está repetindo o que eu acabei de falar. Eu tenho raiva quando eu faço isso. Eu explico o negócio e a leitura está logo em seguida. Que é aquilo que eu falei, se a criança vê duas pessoas conversando, ela começa a beber. Se ela vê duas pessoas falando mais alto, ela começa a falar mais alto também, porque ela tem que acompanhar aquele ritmo, né, aquela entonação daquela conversa. Então, ela vai percebendo esses discursos diferentes, né, que existem várias formas de falar, e ela vai procurando se apropriar disso também. Por exemplo, nas brincadeiras de faz de conta, falar ao telefone, elas tentam imitar as expressões e entonações que elas escutam dos adultos. Podem gradativamente separar e reunir em suas brincadeiras fragmentos estruturais das frases, né, apoiando-se em músicas, rimas, parlendas e jogos verbais existentes ou inventados. Então a criança ela vai aprendendo também trabalhar frases ali conforme ela vai aprendendo a falar, né? A partir aí de músicas, rimas, parlendas, né? Essas coisinhas bonitinhas aí, facinhas, né? Para as crianças aprenderem. Elas aí também, a partir do momento que elas começam a falar ali sem auxílio, esse tipo de discurso, seja em música, parlenda, né? Assim, auxilia bastante a criança no desenvolvimento. Nos diálogos com adultos e com outras crianças, nas situações cotidianas e no faz de conta, as crianças imitam expressões que ouvem, experimentando possibilidades de manutenção dos diálogos, negociando sentidos para serem ouvidas, compreendidas e obterem respostas, né? Então, quando as crianças conversam com adultos ou com outras crianças ali, elas imitam as expressões, né, que elas ouvem normalmente, né? Dos adultos, né? Experimentando dessa forma aí diversas possibilidades aí de manutenção dos diálogos. A construção da linguagem oral, ela não é linear, pessoal, ela não é uma linha reta assim que segue um padrão, tá? E ocorre num processo de aproximações sucessivas aí com a fala do outro, seja do pai, da mãe, do professor, dos amigos ou de qualquer coisa. Nas inúmeras interações com a linguagem oral, as crianças
elas vão tentando descobrir as regularidades que a constituem, usando todos os recursos de que dispõem, histórias que conhecem, vocabulário familiar e etc. Assim, elas acabam criando formas verbais, expressões e palavras na tentativa de apropriar-se das convenções de linguagem. Então, gente, quando eu falo aqui que a construção da linguagem oral ela não é linear, ela não segue uma regra. Cada criança ela vai percorrer um caminho diferente para alcançar o objetivo final, tá? Sempre levando em consideração aí que as crianças, né, cada um aí tem o seu tempo de aprendizado também. Então a gente não pode simplesmente chegar lá e achar que todo mundo é igual e que tudo tem que ser feito de forma padronizada. É o caso, por exemplo, da criação de tempos verbais de uma menina de 5 anos. Que, por exemplo, escondida atrás de uma porta, diz a professora: adivinha se eu estou sentada, agachada ou empesada? Ou então, por exemplo, de uma criança que, ao emitir determinados sons da brincadeira, é perguntada por outra: você está chorando? Ao que a criança responde, né? Não, estou graçando. Ou seja, está chorando? Não, estou fazendo graça, mas ela fala graçando, porque ela está em processo de aprendizagem. Então ela vai trabalhar muito com rima, né? Por exemplo, o famoso fazi, né? Ah, fez xixi? Fazi, né? Mati, né? Tem até a história da formiguinha lá que fala assim: você matou a formiguinha? Mati, né? Então a criança ela vai construindo o seu vocabulário e no começo ela vai ter essas comparações, né? Eu tô sentada, agachada ou empesada, né? Que ela quer dizer que ela tá de pé. Então é onde ela vai construindo aí também o seu vocabulário. As crianças elas têm ritmos próprios e a conquista de suas capacidades linguísticas se dá em tempos diferenciados. Lembra que eu falei que não é linear? Sendo que a condição de falar com fluência, de produzir frases completas e inteiras, elas provêm da participação em atos de linguagem. Então a criança ela só vai desenvolver a conquista das capacidades linguísticas a partir do momento que ela participar de atos de linguagem, né? Ela participar de rodas de conversa e conversas constantes ali durante a aula, né? Sempre referente a temas, a atividades, mas ter aquele bate-papo constante, que foi o que a gente trabalhou nas aulas anteriores também, né? Que não pode aí ficar podando a criança, colocando, olha, agora é hora da roda de conversa, então agora pode falar, mas tem que falar no tempo certo. Não pode mecanizar a aula. Tá? Então, conforme a criança vai dialogando, vai interagindo com outras crianças, é onde ela vai ampliando ali o seu vocabulário também. Quando a criança fala com mais precisão, né, o que ela deseja, o que gosta, o que não gosta, o que quer e o que não quer fazer, e a fala passa a ocupar um lugar privilegiado como instrumento de comunicação. Pode haver aí um predomínio desta sobre outros recursos comunicativos. Então, quando a criança ela fala com mais precisão aquilo que ela deseja, né, aquilo que ela gosta ou não, e a fala, nesse caso, ela passa a ocupar, né, um lugar privilegiado como instrumento de comunicação, né? Então pode aí, normalmente há, né, esse predomínio sobre outros recursos comunicativos. A criança não vai mais gesticular, ela não vai querer gesticular, chorar, gritar para conseguir as coisas. Quando ela pode negociar, ela pode simplesmente pedir, né, utilizar a fala. Então a fala vai acabar se tornando predominante sobre os outros recursos comunicativos. Além de produzirem construções mais complexas, as crianças elas são mais capazes de explicitações verbais, né, e de explicar-se através da fala. O desenvolvimento da fala e da capacidade simbólica ampliam significativamente os recursos intelectuais. Então, a partir do momento que a criança ela vai desenvolvendo melhor a sua fala e a sua capacidade simbólica, né, ela vai ampliando aí significativamente os seus recursos intelectuais, né. Porém, as falas infantis são ainda produto de uma perspectiva muito particular, né, de um modo próprio de ver o mundo. Então a criança ela vai no começo ali construir a própria linguagem dela para depois realmente vir se apropriar de vez da linguagem comum aí dos adultos. A ampliação de suas capacidades de comunicação oral ela ocorre gradativamente, por meio de um processo de idas e vindas que envolvem tanto a participação das crianças nas conversas cotidianas, em situações de escuta e canto de músicas, brincadeiras, né, e por aí, como a participação em situações mais formais do uso da linguagem, como aquelas que envolvem a leitura de textos diversos aí. Então, assim, a criança ela vai ampliando suas capacidades de comunicação oral de uma forma bem gradativa, tá? Por meio de um processo aí de idas e vindas. Não é do dia para noite que ela vai aprender a falar e vai ter esse domínio, tá? Ela realmente vai ter aquela fala mais infantilizada, aquela coisa assim, até ela realmente se apropriar adequadamente.
Nós vamos agora falar aqui, pessoal, a gente falou aí do desenvolvimento da linguagem oral, e agora a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento da linguagem escrita, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí até o final da aula. Nas sociedades letradas, as crianças, desde os primeiros meses, elas estão em permanente contato com a linguagem escrita. Então, assim, quando você está no centro de uma cidade, né, no centro urbano, aquelas crianças ali na escola, elas, desde os primeiros meses, elas já têm um contato permanente ali com a escrita. Por quê? Porque em casa o pai e a mãe têm livros, têm revistas, né? Chega na escola também, tudo isso é muito estimulado. Diferente, por exemplo, de uma outra região como rural, ribeirinho, indígena, onde nós temos pouco contato com a leitura, e aí realmente essas crianças muitas vezes dependem unicamente ali, exclusivamente da escola para ter esse contato com a linguagem escrita. É por meio desse contato diversificado em seu ambiente social que as crianças descobrem o aspecto funcional da comunicação escrita, desenvolvendo interesse e curiosidade por essa linguagem. Ou seja, a criança só vai desenvolver interesse pela linguagem e curiosidade a partir do momento que ela tem contato com esse universo, né? Que ela tem contato aí com esse ambiente social, inclusive. Diante do ambiente de letramento em que vivem, as crianças podem fazer, a partir de 2 ou 3 anos de idade, uma série de perguntas como o que está escrito aqui, o que isso quer dizer, indicando a sua reflexão sobre a função e o significado da escrita, ao perceberem que ela representa algo. Então, a partir do momento que a criança ela tem contato com uma linguagem escrita muito presente na vida dela, ela sempre vai estar fazendo perguntas acerca daquilo. E aí, necessário a família, né, os amigos, as pessoas, principalmente na escola, estar sanando essas dúvidas da criança, para que ela possa se apropriar e ampliar ali o seu vocabulário também, e também a sua linguagem escrita. Sabe-se que para aprender a ler para aprender a escrever, a criança ela terá que lidar com 2 processos de aprendizagens paralelos, tá? O da natureza do sistema da escrita da língua e o que a escrita representa e como, né? A natureza do sistema de escrita da língua é o que a escrita ela representa. E o das características de linguagem, né, que se usa para escrever. A aprendizagem da linguagem escrita ela está intrinsecamente associada ao contato com textos diversos, para que as crianças possam construir sua capacidade de ler e as práticas de escrita, para que possam desenvolver a capacidade de escrever autonomamente. Então, assim, a aprendizagem da linguagem escrita, ela está associada diretamente ali com o contato a textos diversos. A aprendizagem da linguagem escrita desculpa, gente, estou repetindo, meu Deus. A observação e a análise das produções escritas das crianças revelam que elas tomam consciência gradativamente das características formais dessa linguagem, tá? Então as crianças vão escrever ali errado mesmo, e aos poucos elas vão tomando uma consciência das características formais dessa linguagem, tá? Então aos poucos a criança vai evoluindo, sim. Constata-se que desde muito pequenas as crianças podem usar o lápis e o papel para imprimir marcas, imitando a escrita dos mais velhos, assim como utilizam-se de livros, revistas, jornais, gibis, rótulos, né, para ler o que está escrito. Então, desde pequenas, as crianças elas podem aí usar o lápis e o papel para colocar marcas representando as coisas que elas viram, mesmo que elas não consigam representar da forma correta, né? Elas vão simplesmente imitando ali as escritas das pessoas mais velhas, imitando também a escrita de um jornal, até mesmo a simbologia. Não é raro observar-se crianças pequenas que têm contato com material escrito, folhear um livro, emitir sons e fazer gestos como se estivessem lendo, tá? Então, gente, é muito normal a criança ela fingir assim que tá lendo. Para ela, muitas vezes a criança usa até o faz de conta para se apropriar disso, uma vez que ela ainda não conseguiu se apropriar de forma concreta. As crianças elaboram uma série de ideias e hipóteses provisórias antes de compreender o sistema escrito em toda a sua complexidade. Tá? Então elas vão elaborando ali várias ideias, né, hipóteses ali, antes de conseguir realmente ter essa compreensão real aí do sistema de escrito. Sabe-se também que as hipóteses elaboradas pelas crianças em seu processo de construção de conhecimento, elas não são idênticas em uma mesma faixa etária, porque dependem do grau de letramento de seu ambiente social, ou seja, da importância que tem a escrita no meio em que vivem e das práticas sociais de leitura e escrita que podem presenciar e participar. Então, assim, gente, às vezes você está ali num segundo, num terceiro ano do ensino fundamental, e nós temos diversos graus ali de aprendizagem acerca da escrita, de alfabetização, de letramento. Por quê? Porque varia
varia muito do contato que a criança tem em casa com esse tipo de coisa, nos ambientes em que ela vive, tá? Se é uma criança ali que o pai, a mãe, que nem aqui em casa, por exemplo, minha filha tem muita facilidade, porque tanto eu quanto a esposa somos professores, é muito livro, desde pequeno incentivando ela a leitura, então ela tem essa prática da leitura. E isso ajuda muito ela. Agora, você pega uma criança, por exemplo, que vive numa situação onde a família não tem o costume de ler, né, não tem o costume de ter coisas impressas em casa, essa criança ela não vai ter o mesmo tempo de letramento, ali, o mesmo tempo de alfabetização e até mesmo de prática da domínio da escrita que uma criança, por exemplo, como a minha filha aí, que tem esse ambiente. Não é que a minha filha é mega inteligente, não é isso. Ela tem esse contato, então ela tem uma maior facilidade. Tá? No processo de construção dessa aprendizagem, as crianças elas cometem erros. Os erros nessa perspectiva, eles não são vistos como faltas ou equívocos. Eles são esperados, pois se referem a um momento evolutivo no processo de aprendizagem. Aquilo que eu falei, né? Isso aqui, gente, mostra aí que o erro, na verdade, no processo de ensino-aprendizagem, ele é uma virtude, ele não é uma falta passível aí de punição. Ele é uma virtude, por quê? Porque quando a criança erra é porque ela está em processo de construção, né? Ela está procurando aprender, está procurando melhorar, então realmente ela vai errar mesmo, né? Mas ela vai errar buscando descobrindo, na verdade, não é buscando, ela vai errar pensando que está certo, e aí aos poucos ela vai descobrindo e se apropriando do real significado da escrita. Eles têm um importante papel, os erros, né? Eles têm um importante papel no processo de ensino, porque eles informam o adulto sobre o modo próprio das crianças pensarem naquele determinado momento. E escrever, mesmo com esses erros, permite às crianças avançarem, né? Uma vez que só escrevendo é possível enfrentar certas contradições. Então a criança, logo ela vai começar a escrever e vai ver que o negócio ali não está batendo. Não tá. Gente, eu não sei nem por que isso está na educação infantil, se é uma coisa mais de fundamental, mas vamos lá, né, gente? Eu acho que quando isso aqui foi escrito, ele foi escrito na época que nós ainda tínhamos o estágio 3, né, que hoje é primeiro ano, e talvez o estágio 3 ali isso encaixasse um pouquinho melhor, né? Mas tudo bem, gente, vamos tocar o enterro aqui. Mas assim, é um negócio mais voltado para o primeiro ano do ensino fundamental, mas vamos lá, né? Então, quando a criança, muitas vezes, ela está escrevendo, ela vai ver ali que tem coisa que não vai estar coerente com a outra. Então é onde ela vai perceber que ela tem que corrigir alguma coisa. Por isso que é importante valorizar esse erro e deixar que a criança, permitir que a criança erre, né? Dessa forma ela vai gradativamente alcançar as novas formas de escrita e vai começar a se apropriar da forma correta. Por exemplo, se algumas crianças pensam que não é possível escrever com menos de 3 letras e pensam ao mesmo tempo que para escrever gato é necessário 2 letras, estabelecendo uma equivalência com as 2 sílabas da palavra gato, precisam resolver essa contradição, criando uma forma de grafar que acomode a contradição enquanto ainda não é possível ultrapassá-la. Então, aqui foi só um exemplo do que eu acabei de falar, tá? Eu nem vou explicar de novo. Desse modo, as crianças aprendem a produzir textos antes mesmo de saber grafá-los, da maneira convencional, como quando uma criança utiliza o professor como escriba, ditando-lhes uma história, né? Então, às vezes a criança ela fala, o professor vai escrevendo. Às vezes a criança escreve errado ali alguma coisa, mas com o tempo ela vai corrigindo. Eu, por exemplo, pessoal, estou concluindo um livro, espero poder publicá-lo aí talvez o ano que vem. E assim, gente, cada vez que eu leio aquele livro, eu já li ele umas 15 vezes, 20, cada vez que eu leio ele, eu vou refazendo coisas no capítulo e eu falo, meu Deus, parece que nunca vai ficar bom, porque cada vez que eu releio eu mudo alguma coisa, mas eu não mudo na história, eu mudo na grafia ali na palavra, ou na vírgula, ou na pontuação, né? Então a criança da mesma forma, ela vai evoluindo ali. A situação inversa também é possível, quando as crianças aprendem a grafar um texto sem tê-lo produzido, né? Como quando escrevem um texto ditado por outro, ou um que por acaso ela saiba de cor. Então também pode ser feita da forma inversa, aí só estou falando disso. Isso significa que ainda que as crianças não possuam habilidade para escrever e ler de maneira autônoma, podem sim fazer uso da ajuda de parceiros mais experientes, crianças ou adultos, para aprenderem a ler e a escrever em
situações significativas. Isso aqui, pessoal, mais uma vez reforça a importância da interação social na sala de aula, em que uma criança ela vai aprender a partir do momento que ela tem um contato com uma outra mais experiente, ou até mesmo com um adulto. Isso aí fala, se eu não me engano, do Vygotsky, que a criança aprende a partir do contato com outra pessoa mais experiente que ela. Tá? Então é muito importante realmente esse contato, essa interação, tá? Isso só reforça aí porque que a criança tem que ter contato constante ali com outras durante o período de aula, principalmente, tá? A gente vai falar agora, pessoal, sobre os objetivos, tá? Só que a gente vai fazer isso na próxima aula, né? Porque essa daqui já deu tempo, tá bom? Por enquanto, eu vou pedindo para vocês aí, ó, que se inscrevam, dê aquela curtida, boa aula, bons estudos, né? E até a próxima aula.